eu quero dar uma informação a você. Mensagem não tem tamanho. Mensagem é mensagem. Se aquilo que você recebe pode ser transmitido em 5 minutos, não interessa se você tem 1 hora, transmita em 5 minutos e está pronto, certo? Uma mensagem não é boa porque ela é muito longa. Ela é boa porque ela consegue fazer com que o divino chegue ao ouvido do humano para tornar este humano melhor. Então, todas as vezes que você subir nesse altar ou em qualquer outro altar, entenda que o tempo da sua mensagem não significa a qualidade que ela representa para quem ouve. Porque, inevitavelmente, se o seu conteúdo for pequeno, aquilo que você recebeu for pequeno, tá certo? Isso não desqualifica você. Por exemplo, nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, profetas chamados maiores e profetas chamados menores. Ok? Mas isso não define o tamanho do profeta, e sim o tamanho da sua entrega, daquilo que ele foi chamado para entregar. Então é importante que venhamos entender isso, porque inevitavelmente quando pessoas recebem uma mensagem que ela não é muito extensa e a preocupação com o tempo entra na mente da pessoa, sem notar ela vai fazer um looping. Todas as vezes que terminou, ela volta de novo, Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque a minha palavra hoje é pequenininha, tá certo? E é o que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque o que nós vemos aqui é um texto que define uma caminhada, certo? Nós vemos um texto que ele diz que alguém o conduz a uma água e inicialmente a água lhe bate no tornozelo, nos artelhos. Durante 1 quilômetro, né? Vamos colocar assim, como ele colocou ali, durante 1000 côvados, durante 1000 metros, ele vai caminhando e a água se mantém no tornozelo. Mas aí mais 1000 metros são medidos e agora a profundidade sai do tornozelo e vem para o joelho. E ele continua caminhando. E os próximos 1000 metros agora leva a água à altura da cintura, nos lombos. E a próxima caminhada de 1000 metros agora já põe um indivíduo no ambiente cujo qual ele vai precisar ter mais habilidades do que tinha até ali. O próximo nível é um nível que exige dele a condição de saber nadar. Se ele não souber nadar, ele chegou no limite. Mas esse limite foi sendo conferido passo a passo, dando a ele a possibilidade de enxergar de forma segura até chegar num ambiente onde a água está por aqui, mas ele sabe que o próximo passo o põe numa profundidade que exige dele uma habilidade que ele poderia prosseguir se soubesse nadar. Se não, ele precisava voltar para o ambiente seguro. E se você ler o restante, eu não quero aplicar, totalmente, mas você vai ver que é isso que acontece. Quem o conduz até ali, o leva de volta ao ambiente seguro. Ele não passa nadando. O texto sugere um retorno, e isso é muito importante. Por quê? Porque isso hoje vai definir para nós um ambiente de entrega, um ambiente de habilidade cuja qual nós vamos precisar buscar
para viver todas as fases da vida. Desde fases cujas quais nós não teríamos dificuldade nenhuma, como a superficialidade do tornozelo, até a fase mediana, a dos lombos, onde os nossos pés ainda tocam um ambiente seguro. Mas descrever essa caminhada a cada 1000 metros, ou a 1000 côvados, dá muita segurança para quem está percorrendo. Mostra que há um tempo para você se adaptar com aquela profundidade e ir caminhando e se fortalecendo e entendendo o crescimento, a necessidade de sua adaptação. Hoje eu quero mostrar isso, porque é muito importante que venhamos a crescer de forma gradativa, sólida, firme. Tá certo? Por quê? Porque o nosso crescimento inevitavelmente vai nos expor a inimigos poderosíssimos, a investidas extraordinárias de forças que são infinitamente superiores a nós. Se alguém lhe disse que você, por si só, é mais forte que Satanás, se você gostava de cantar hinos, e eu respeito, debaixo do meu pé, eu não sei se as pessoas tinham noção do que elas estavam fazendo, ou do que elas estavam cantando. Porque a Bíblia me diz que quando um anjo vai contender com Satanás, ele não ousou dizer algo que não fosse o Senhor te repreenda. Era alguém extremamente consciente do tipo de batalha que ele estava enfrentando. Então, quanto mais lúcidos nós formos desse ambiente de guerra, de batalha, certo? Mais preparados nós estivermos para lidar com todas as áreas que um crente precisa caminhar e entender que cada uma delas traz consigo seus desafios, seja nos seus negócios, seja no seu casamento, seja na criação de seus filhos, seja no seu ministério na igreja. Entender que caminhar com segurança, com equilíbrio, certo? E entender que pode chegar algum momento que dali para lá, se você tentar, você pode ter sérios problemas. Então, medir essa entrega, é isso, eu quero usar esse caminho hoje para isso. E para isso, nada melhor do que usarmos Lucas 15, um texto que nos expõe a uma proporcionalidade, tá certo? E que nos mostra a crescente. Então, bota aí, eu vou ler bastante, certo? Porque eu vou usar o texto inteiro, mas eu vou falar pouquinho. Vamos lá, rapidinho, olha para a tela para ficar mais fácil. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles lhe propôs esta parábola, dizendo: preste atenção, para os fariseus e os escribas, o que Jesus está fazendo é uma grande afronta, porque o que os judeus e os escribas carregam com ensinamento não tem o poder de transformação que Cristo tem. No coração desses homens sérios, é verdade, empenhados em ensinar a palavra da verdade, eles se esqueceram do poder de transformação. A transformação na ótica dos fariseus deveria existir pelo treinamento dos pais, pelo relacionamento com as pessoas, certo? De boa reputação. Na cabeça dele, o indivíduo já deveria ser bom, ok? Em sua criação, preparado para essas coisas. Então eles tinham o intuito de se relacionar com pessoas desse tipo. As pessoas com comportamento negativo, elas deveriam ser excluídas, afastadas. Mas Jesus traz uma visão diferente e uma visão que confronta com a visão desses indivíduos. Jesus é capaz de ir na casa de alguém que não vale nada. Jesus é capaz de parar para dar atenção a uma mulher com uma vida como a samaritana.
de entrar na casa de um indivíduo, certo? Que ainda há indícios de ser um leproso, como Simão, e tantas outras coisas. Porque Jesus carrega algo consigo que os fariseus não carregam. O poder de transformação. Então, para estes homens, Jesus é alguém que está fazendo algo errado. Eles não têm nem a maldade no coração. Eles simplesmente têm o coração endurecido e não querem aprender. Fecharam o seu coração. Porque Jesus está mostrando seu poder. Mas eles não conseguem entender isso. Então, por isso, eles julgam Jesus. E Jesus vai falar sobre entrega. Por quê? Porque o que esses homens que vêm com Jesus estão fazendo é uma entrega gradativa. Você vai ver um Pedro, que é um Pedro no começo, um Pedro no meio, um Pedro no final. Você vai ver um Tiago e João. Você vai ver uma mulher de onde ele expulsa 7 demônios. Certo? É um relacionamento crescente. Ok? Então preste atenção nessa parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros gostoso. Chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Note que Jesus está confrontando os fariseus com a visão deles. Porque é muito legal pegar alguém na igreja que seja bem certinho, bem organizadinho, com a vida toda pautadinha, com o casamento todo ajustadinho, apto a lidar com dinheiro, trabalhador, o filho é decente. Você está entendendo? As roupas que usam cabem no ambiente. É muito legal pegar essas pessoas todas ajustadinhas. Mas nem todos vêm desse jeito. Tem gente que vem endividado, tem gente que vem envolvido com prostituição, tem gente que o guarda-roupa dessa pessoa não está apto para caminhar na igreja. Suas roupas anteriormente, certo, não cumpriam o protocolo cujo qual ela se insere agora. Jesus está falando isso. Então ele está tentando explicar esses homens, certo, que quando alguém errado se arrepende, ok, vale mais do que as pessoas cujas quais os fariseus estão procurando. Pessoas certas, aptas, decentes, habilitadas. Porque eles não entendem que uma transição foi estabelecida também na salvação. E é isso. O que eles enxergam é a lei do Velho Testamento. Jesus veio facilitar com a graça, mas ele veio dificultar com a conduta. Não adulterarás, é o que diz o Velho Testamento. Mas se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já adulterou. Não matarás. Mas se você se irá contra o seu irmão, você já o matou. Então eu lhe pergunto, qual das duas é mais desafiadora? Então Jesus está implantando algo que eles têm dificuldade. Mas vamos embora. Ou qual mulher, preste atenção, me ajude aí. O homem tinha quantas ovelhas? Quantas ovelhas? E ele perdeu quantas? Então isso em porcentagem dá o quê? Quantos por cento? 1%. Tá certo? Então a primeira história é a história dos artelhos. Tá fácil. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Certo? Vamos só até aí, por enquanto. Note que nós temos um homem que tem 100 ovelhas, uma mulher que tem 10 dracmas. Primeiro Jesus conta a história de um homem, definindo bem o gênero, certo? É um homem. Agora ele muda de gênero, uma mulher. Essa mensagem se torna aqui
universal, ela é para ambos. Tá certo? Homens e mulheres, ela é para todos. E agora essa mulher tem quantas dracmas? E ela perde quantas? Então ela perde quantos por cento? Quantos por cento? 10%. A primeira entrega requer 1%. A segunda entrega ou visão requer 10%. A próxima agora começa no verso, vamos lá, 11. Disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Todas as vezes que você for olhar esse texto, lembre-se, o pai repartiu por eles. Na partilha, o filho mais velho já ganhou a parte dele, quando o mais novo ganhou. O que ele não teve foi coragem de usar. E lá na frente ele acusa o pai. Eu não vou falar disso, mas é só para te mostrar. Porque alguns, às vezes, passam despercebido, achando que o jovem ganhou e o mais velho não ganhou. Tá certo? Ele recebeu. Mas vamos lá. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, certo? O qual mandou para os seus campos apacentar os porcos e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Disse-lhe, e ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Vamos lá? Saindo o pai, insistia com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, nunca transgredi um mandamento, e nunca me deste um cabrito. Viu lá atrás? O cabrito já era dele, mas aqui ele está dizendo pai. Tá certo? Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse: filho, tu estás comigo todas as minhas coisas, tu sempre estás comigo, volta lá, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido. E foi o quê? Isso. Essa é a terceira história. O pai tinha quantos filhos? Quantos filhos? Então, quantos filhos se perdem quando um sai? Na porcentagem, 50%. Ok? 1% é perdido e é recuperado. 10% é perdido e é recuperado. 50% é perdido e é recuperado. João capítulo 3, verso 16. Bota na tela. João 3,
16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O Filho. Isso. Para que todo aquele que nele crê, mas tenha. Então preste atenção. O homem perde uma ovelha, a mulher perde uma dracma, o pai perde um filho. Um perde 1%, outro perde 10%, outro perde 50%. E o pai entregou quanto? 100%. O filho unigênito. Só tinha um. A minha pergunta é: o quanto temos coragem de nos entregar para alguém que é capaz de entregar 100% por nós? O quão de desculpa nós seremos capazes de utilizar para dizer que é difícil entregar por inteiro? O texto diz, ele entrega o único filho. Com Deus não teve porcentagem. Eu entrego tudo por sua causa. E o quanto você é capaz de se entregar por mim? E o quanto alguém pode fazer na igreja para você se afastar de mim? O quanto alguém ou tem que acontecer de aborrecimento para você parar de orar? Para sua entrega ser tão superficial a mim, que não poupei nada. Lembra? Ele abriu mão de sua glória. Jesus não se perdeu. Pôncio Pilatos diz a ele: defende-se, cara. Defende-se. Fala alguma coisa a seu favor. Eu não estou encontrando nada para te condenar. Eu posso te dar a vida, eu posso libertar você, eu tenho poder para isso. E Jesus disse: Pilatos, você não teria poder nenhum se o meu Pai que está no céu não tivesse te dado. Se eu quisesse agora, eu pedia uma legião de anjos. Se um anjo resolveu o problema com Ezequias, você imagina uma legião. Essa pergunta foi a pergunta que eu me fiz nessa mensagem. O quanto eu estou disposto a me entregar de fato? E o que é capaz de impedir que eu me entregue? Porque eu chego aqui e mergulho por inteiro para me entregar. Tá bom. Mas de repente o Osias me aborrece. E ao invés de 100%, eu entrego só 50%. Mas aí o Cláudio me aborrece e de 50% eu reduzo para 10%. Aí o Isley me aborrece e eu então me reduzo a 1%. Quanto de entrega? E eu não estou falando de igreja não, de trabalhar na igreja, ainda que isso é muito importante para nós. É aquela entrega de fato, que se alguém cai, ao invés da minha alegria, eu fico triste, incomodado porque o fulano caiu. Porque se alguém sofre, isso me incomoda, me constrange, me deixa entristecido. Porque se precisa ser feito, não interessa quem deixou de fazer, eu vou lá e faço. Pare e pense, essa é a pergunta. Aí eu vou terminar aqui. O quanto de entrega ou quanto de você Deus tem? O quanto? E deixa eu ir mais além para provocar o quanto de você Deus já teve. E as suas decepções, as suas tristezas, a forma com que te usaram, como te trataram, foi capaz de reduzir a porcentagem da sua entrega por Ele. Mas graças que Ele não muda, nele não há sombra de variação.
então eu não sei o que te fizeram. E provavelmente o diabo não brinca, ele faz mesmo. Ele deve ter te machucado, te ferido, te desapontado, te perseguido, mas não pode. Ele não pode impedir que você entregue o máximo de si. O máximo de si. Ah, pastor, é difícil, eu sei. Pô, pastor, eu estou cansado. Eu sei. Pô, pastor, eu sou sozinha. Eu entendo tudo isso. Mas pelo menos sofra entregando tudo. Tudo. É tudo de tudo. Não tenha medo de entregar nada. Nada. Esse dia alguém falou comigo, pastor, nossa, vocês estão construindo algo grande, que legal. Eu falei, mas se Deus mandar deixar, eu deixo tudo e começo tudo de novo em outro lugar. Tudo. Porque sem Ele, nós não temos nada. Nós não somos nada. Essa é a grande verdade. Então, eu quero provocar só essa reflexão. O quanto de mim Deus tem? Quanto de mim Deus tem? Ah, Ele tem tudo de mim para a igreja. Bom, mas Ele tem tudo de você para a sua casa? Ele tem tudo de você para dinheiro? Ele tem tudo de você para trabalho? Ou não? Tudo é tudo. Deus entregou 100%. Está aí meu filho por inteiro. Para quê? Para salvar você. Para quê? Para dar a você aquilo que ninguém pode dar. Os fariseus ainda continuam por aí. Eles deixaram o sinédrio e hoje estão na internet, criticando, fazendo observações, de olho em todos nós, não acreditando nas mudanças, e é assim que funciona. Mas é uma entrega de um todo.